Imagine um mundo recém-lavado, um mundo que viu o juízo de Deus nas águas do dilúvio e recebeu a promessa do arco-íris. A humanidade, descendente de um único homem, Noé, tinha uma segunda chance. Gênesis 11 nos diz que toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Havia uma unidade perfeita, uma comunicação sem barreiras. Parecia o cenário ideal para cumprir a ordem de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas na planície de Sinar, algo deu terrivelmente errado. Por que Deus interviria para destruir o que parece ser o sonho de toda a humanidade, a unidade global? O que havia de tão perigoso em um povo unido, falando a mesma língua, trabalhando em um único e grandioso projeto? O que se esconde por trás da história de Babel não é apenas um conto sobre arquitetura e linguística. É o segredo oculto da rebelião humana, o DNA do pecado do orgulho, que vive em todos nós. Você está pronto para descobrir a relação não revelada que esta história tem com suas ambições, seus sonhos e até mesmo com o futuro do mundo? Esta mensagem é para você que tem grandes sonhos e projetos, para você que valoriza a unidade e o trabalho em equipe, para você que, talvez sem perceber, possa estar construindo algo grandioso, mas com a fundação errada. A história de Babel é um espelho. Deus nos permite olhar para ela para que possamos diagnosticar o nosso próprio coração e os projetos em que estamos envolvidos. A lição de Sinar pode ser a chave para evitar um colapso em sua própria vida. No final deste vídeo, vamos revelar o evento no Novo Testamento que é a resposta direta e a cura divina para a maldição de Babel. Um evento que nos ensina o segredo da verdadeira unidade, uma unidade que Deus não apenas aprova, mas capacita. Fique comigo para descobrir o que realmente aconteceu em Pentecostes. Bem-vindo à planície de Sinar, o palco do primeiro grande projeto globalista da humanidade. Hoje vamos escavar as ruínas de Babel, não para encontrar detritos, mas para encontrar verdades eternas. Verdades sobre Deus, sobre o homem e sobre o perigo mortal de uma unidade sem Deus. Prepare-se, pois o que Deus nos revelará hoje pode mudar a maneira como você constrói sua vida para sempre. O mundo ordinário era a terra após o dilúvio, uma lousa em branco. Gênesis 9 mostra Deus estabelecendo uma aliança com Noé, dando à humanidade um mandato claro: enchei a terra. O mundo tinha uma só língua, uma só cultura. A comunicação era instantânea, a colaboração ilimitada. Liderados, segundo a tradição, por Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, eles se estabeleceram em Sinar. Era um mundo de potencial infinito, uma era de ouro da cooperação humana. A igreja em Jerusalém, logo após Pentecostes, vivia um mundo ordinário de unidade perfeita. Atos 4 diz que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles tinham tudo em comum. Esta unidade, no entanto, era centrada em Cristo. A unidade de Babel era centrada no homem. Você já esteve em um grupo, uma empresa ou até uma igreja onde tudo parecia perfeito na superfície, mas algo no espírito parecia errado? O povo de Israel no deserto, após ser liberto do Egito, também era um povo unido com o destino comum. Mas repetidamente, sua unidade se voltava para a murmuração e idolatria, como no caso do bezerro de ouro. Isso nos ensina que a unidade em si não é a virtude final. A questão é, em torno de quem ou de que estamos unidos? No seu mundo de hoje, quais são as áreas de unidade perfeita que podem estar te deixando confortável, mas te impedindo de obedecer a um chamado maior de Deus para ir e se espalhar? A chamada da aventura não veio de Deus, mas de dentro deles mesmos. Gênesis 11:4 revela o plano. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque aos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Analise esta chamada. O objetivo era duplo e totalmente humanista. Primeiro, façamo-nos um nome. Era um projeto de fama, glória e legado humano. Segundo, para que não sejamos espalhados. Era um ato de desobediência direta à ordem de Deus de encher a terra. A aventura deles era criar um céu na terra, um centro de poder humano que os tornasse independentes de Deus e seguros contra qualquer futuro juízo. A chamada de Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém, para a glória de Deus.
A chamada do povo de Babel foi para construir uma torre para o nosso nome. A mesma atividade, construção, pode ter duas motivações radicalmente opostas. Qual é a motivação por trás do seu maior projeto de vida hoje? Fazer um nome para você ou glorificar o nome de Deus? Em Daniel 4, Nabucodonosor olha para a Babilônia e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? As palavras ainda estavam na sua boca quando o juízo de Deus veio. A linguagem do orgulho de Babel ecoa através dos séculos. A recusa aqui é sutil e poderosa. Não é a recusa de uma nova tarefa, mas a recusa do chamado original de Deus. Eles recusaram ativamente o mandato de Gênesis 9 de encher a terra. A construção da torre era, em sua essência, um ato de entrincheiramento. Era dizer não a Deus. Nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos concentrar, nós vamos criar nosso próprio centro, nossas próprias regras, nossa própria segurança. A recusa aqui foi a ausência total de considerar a vontade de Deus. Eles estavam tão intoxicados com sua própria unidade e capacidade que nem sequer lhe perguntaram o que ele achava do projeto. Quantas vezes, em nossa empolgação com uma nova ideia ou projeto, nós agimos como o povo de Babel? Nós fazemos planos, montamos estratégias, unimos pessoas e só depois, se nos lembrarmos, oramos pedindo que Deus abençoe nosso projeto, em vez de perguntar primeiro qual é o projeto dele. É uma forma sutil de dizer não à sua soberania. Em Lucas 12, Jesus fala de um homem cujos campos produziram abundantemente. Ele disse a si mesmo: destruirei os meus celeiros e edificarei outros maiores e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele fez planos grandiosos sem consultar o dono da vida. Ele recusou o chamado para ser rico para com Deus. Minha empresa estava crescendo exponencialmente, mas minha vida estava vazia. Eu percebi que estava construindo minha própria torre. Tive que passar por um colapso para aprender a parar de recusar o chamado de Deus para construir o reino dele e não o meu. Nesta jornada trágica, não há um encontro com um mestre divino ou um mentor sábio. O mestre que eles encontram e seguem é a sua própria capacidade coletiva. Gênesis 11:3 diz: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Eles descobriram a tecnologia do tijolo cozido, muito mais resistente que o adobe seco ao sol. Eles tinham betume como argamassa. Eles se tornaram mestres da engenharia e da logística. O mestre deles era a inovação humana, a sinergia do grupo, o poder da autossuficiência. Eles se embriagaram com sua própria genialidade e acreditaram que nada lhes seria impossível. Salomão, no início do seu reinado, encontrou o verdadeiro mestre. Em 1 Reis 3, ele pede a Deus não riqueza ou poder, mas um coração entendido para julgar o teu povo. Ele reconheceu sua insuficiência. O povo de Babel fez o oposto. Eles se apoiaram em sua própria suficiência. Deus usa pessoas que sabem que não sabem, não pessoas que pensam que sabem tudo. O apóstolo Paulo, um dos maiores intelectuais de seu tempo, disse em 2 Coríntios 12: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O mestre de Paulo era a graça de Deus manifestada em sua fraqueza. O mestre de Babel era o orgulho humano manifestado em sua força. O limiar cruzado é o momento em que o primeiro tijolo é assentado. A ideia se torna ação. O plano se torna um canteiro de obras. A partir deste ponto, não há mais volta. Cada tijolo adicionado é um passo a mais na jornada de rebelião. Cada camada da torre é uma declaração de independência de Deus. Eles estão agora comprometidos com o seu projeto, investindo seu tempo, sua energia e sua identidade na construção. A torre se torna o centro de suas vidas, a fonte de seu orgulho e a medida de seu sucesso. Quando Josué e o povo de Israel cruzaram o Rio Jordão, as águas se abriram.
Eles cruzaram um limiar para a terra prometida em obediência. O povo de Babel cruzou um limiar para a terra da rebeldia em desobediência. Nossas ações, nossas decisões sempre nos levam a cruzar limiares. A questão é, em que direção estamos nos movendo? Quando Ló escolheu as planícies férteis perto de Sodoma, ele cruzou um limiar que o levou passo a passo a comprometer sua família e sua fé. Pequenas decisões baseadas na aparência e na vantagem própria podem nos levar a construir nossa vida em território perigoso. Nesta etapa, as provas eram os desafios de engenharia que eles superavam com brilhantismo. Os aliados eram todos, a humanidade inteira estava unida como um só corpo, um só time. A sinergia devia ser incrível. Mas quem era o inimigo? Superficialmente não havia inimigo, mas o verdadeiro inimigo era invisível e já estava derrotado. A palavra de Deus. O inimigo deles era o mandato enchei a terra. Cada ato de construção era um ato de guerra contra esse mandato. O inimigo deles era a própria soberania de Deus, a quem eles tentavam tornar irrelevante. A muralha de Jerusalém foi reconstruída por Neemias, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles eram aliados na obra de Deus, mas eles também tinham inimigos claros, Sambalate e Tobias, que zombavam e tentavam parar a obra. O povo de Babel não tinha oposição externa, o que tornava sua rebelião ainda mais perigosa, porque não havia nada para freá-los. O povo de Israel foi levado para o exílio, seu templo destruído. Foi um caminho de volta doloroso. Mas foi no exílio que eles se voltaram para as Escrituras e foram curados da idolatria. A disciplina de Deus, embora dolorosa, sempre tem um propósito redentor. E aqui está o momento mais glorioso, a ressurreição da verdadeira unidade. Por séculos, a maldição de Babel, a divisão e a incompreensão reinou. Mas então, em Atos capítulo 2, algo extraordinário acontece. Discípulos de Cristo estão reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo desce sobre eles. O som é como um vento impetuoso e línguas de fogo pousam sobre cada um, e eles começam a falar em outras línguas. Do lado de fora, havia judeus devotos de todas as nações que estão debaixo do céu. E o milagre acontece. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Em Babel, a linguagem foi confundida para dividir um povo unido em rebelião. Em Pentecostes, a linguagem foi miraculosamente traduzida para unir povos divididos na adoração a Cristo. Pentecostes é a cura divina para Babel. A unidade de Babel foi horizontal, de homem, para alcançar o céu. A unidade de Pentecostes foi vertical, de Deus para os homens, trazendo o céu para a terra. Onde Babel usou tijolos e betume, Pentecostes usou o fogo do Espírito Santo. O que precisa reviver em sua vida é a esperança de que Deus pode reverter qualquer maldição e trazer unidade e entendimento onde hoje há confusão e divisão. A visão da Nova Jerusalém em Apocalipse mostra uma multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. A obra que começou em Pentecostes será consumada na eternidade. A unidade de Deus não apaga as culturas, ela as redime em uma só adoração. Eles achavam que, por não terem oposição, estavam no caminho certo. Eles confundiram progresso com a aprovação de Deus. Mas enquanto eles construíam, alguém observava dos céus. E a avaliação divina sobre o projeto deles é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia e revela o verdadeiro motivo pelo qual Deus teve que intervir. A escuridão nesta jornada é o momento em que a luz da santidade de Deus ilumina a verdadeira natureza do projeto humano. Gênesis 11:5 é uma passagem cheia de ironia divina.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eles queriam construir uma torre para alcançar os céus, mas sua obra era tão insignificante do ponto de vista divino que Deus teve que descer para vê-la. Este é o momento de avaliação. Deus não olha para a altura da torre, mas para a profundidade do orgulho no coração do homem. A escuridão é a revelação de que seu maior feito era, aos olhos de Deus, uma rebelião infantil. No jardim do Éden, após o pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. A presença de Deus, que antes era prazerosa, tornou-se aterrorizante. Eles se esconderam. A aproximação de Deus sempre expõe o que está no nosso coração. O povo de Babel não se escondeu. Eles estavam orgulhosos de sua obra, cegos para a escuridão que ela representava. Em Atos 5, Ananias e Safira trouxeram sua oferta para os apóstolos. Aos olhos humanos, era um ato de generosidade. Mas Deus viu o coração deles, a mentira e o desejo de fazer um nome para si mesmos na comunidade. A luz de Deus expôs a escuridão e o juízo foi imediato. A aprovação suprema não veio na forma de fogo ou dilúvio, mas de algo muito mais sutil e genial. Deus não destruiu a torre, ele destruiu a comunicação que a construía. Versos 6 e 7. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a voz do outro. A confusão de Babel foi um juízo de separação, por causa do pecado do homem. Jesus mencionou a torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. Ele usou o evento para ensinar que o juízo de Deus pode vir de formas inesperadas e que todos precisam de arrependimento. A queda de Babel não foi com estrondo, mas no silêncio da incompreensão. A recompensa nesta jornada é irônica e trágica. Eles receberam exatamente o que não queriam. O objetivo deles era para que não sejamos espalhados. Gênesis 11:8 nos diz o resultado da intervenção de Deus. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A recompensa pelo orgulho é a frustração. A recompensa pela desobediência é a imposição da vontade de Deus. Eles queriam fama, e o nome Babel, que significa confusão, tornou-se um monumento eterno à sua loucura. Eles queriam unidade e receberam divisão. A colheita do orgulho é sempre o oposto da semente. Em contraste, a recompensa de Abraão por sua obediência em deixar Ur foi a promessa: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. O homem de Babel quis fazer um nome para si e foi humilhado. Abraão obedeceu a Deus e Deus fez um grande nome para ele. Você quer construir seu próprio nome ou quer que Deus construa o seu? A recompensa de Cristo por sua humildade e obediência até a morte está em Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A humildade é o caminho para a exaltação divina. O caminho de volta para a humanidade foi a dispersão. Eles tiveram que abandonar seu projeto centralizado e finalmente obedecer, por força, o mandamento original de Deus. O caminho de volta foi deixar para trás a torre inacabada, o símbolo de seu sonho quebrado. Foi o início das nações, das culturas e dos povos como os conhecemos. O que eles viram como uma tragédia era, na verdade, a misericórdia de Deus, impedindo que a humanidade se afundasse ainda mais num poder unificado e corrupto, que, como Deus mesmo disse, faria com que nada lhes fosse restrito. A dispersão da igreja de Jerusalém, devido à perseguição em Atos 8, parecia uma tragédia, mas o resultado foi que os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A dispersão forçada cumpriu a grande comissão. Às vezes, o que parece um plano quebrado em nossa vida é Deus nos forçando a cumprir o propósito dele. O povo de Israel foi levado para o exílio, seu templo destruído. Foi um caminho de volta doloroso, mas foi no exílio que eles se voltaram para as Escrituras e foram curados da idolatria. A disciplina de Deus, embora dolorosa, sempre tem um propósito redentor. E aqui está o momento mais glorioso, a ressurreição da verdadeira unidade. Por séculos, a maldição de Babel,
A divisão e a incompreensão reinou. Mas então, em Atos, capítulo 2, algo extraordinário acontece. Discípulos de Cristo estão reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo desce sobre eles. O som é como um vento impetuoso e línguas de fogo pousam sobre cada um e eles começam a falar em outras línguas. Do lado de fora, havia judeus devotos de todas as nações que estão debaixo do céu. E o milagre acontece. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Em Babel, a linguagem foi confundida para dividir um povo unido em rebelião. Em Pentecostes, a linguagem foi miraculosamente traduzida para unir povos divididos na adoração a Cristo. Pentecostes é a cura divina para Babel. A unidade de Babel foi horizontal, de homem, para alcançar o céu. A unidade de Pentecostes foi vertical, de Deus para os homens, trazendo o céu para a terra. Onde Babel usou tijolos e betume, Pentecostes usou o fogo do Espírito Santo. O que precisa reviver em sua vida é a esperança de que Deus pode reverter qualquer maldição e trazer unidade e entendimento onde hoje há confusão e divisão. A visão da Nova Jerusalém em Apocalipse mostra uma multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. A obra que começou em Pentecostes será consumada na eternidade. A unidade de Deus não apaga as culturas, ela as redime em uma só adoração. O elixir, a lição eterna que voltamos a carregar de Babel, é um princípio de discernimento. É a sabedoria para perguntar sobre cada projeto em nossa vida. Isto é, Babel ou Pentecostes? Estou construindo para fazer um nome para mim mesmo ou para glorificar o nome de Jesus? Estou confiando na minha própria tecnologia, na minha própria força, na minha própria unidade? Ou estou dependendo do poder do Espírito Santo? A lição é que o orgulho sempre leva à confusão e à dispersão. A humildade e a dependência de Deus sempre levam à verdadeira unidade e o avanço do reino. Este é o elixir que nos protege de construir sonhos que Deus terá que derrubar. Paulo, em suas cartas, constantemente alertava as igrejas contra a divisão e o orgulho, exortando-as à unidade do Espírito. A grande comissão não é um chamado para construir um império, mas para fazer discípulos de todas as nações, trazendo-as para a unidade de Cristo. Compartilhar este elixir, esta lição de discernimento, é nossa responsabilidade como atalaias de Deus. A Torre de Babel não é uma ruína empoeirada no Iraque. O espírito de Babel está vivo e bem em 2025. Ele está nos arranha-céus corporativos construídos sobre a ganância. Ele está nos movimentos ideológicos que prometem um paraíso na terra sem Deus. Ele está, e precisamos ter a coragem de admitir, às vezes até em nossas igrejas, quando construímos ministérios baseados no carisma de um homem e não no poder de Cristo, buscando números e fama em vez de vidas transformadas. Qual é a sua torre que você está construindo? É a sua carreira? É a sua reputação? É a segurança financeira da sua família? Não há nada de errado com essas coisas, a menos que o cume delas seja para tocar nos céus com sua própria força e para fazer um nome para você mesmo. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes permite que nossas torres balancem, que a confusão entre em nossos projetos para nos salvar de nós mesmos. É hora de abandonar o canteiro de obras da autossuficiência. Repita comigo onde você está. Meu escape e meu socorro vêm do Senhor. O Espírito Santo está soprando sobre a terra hoje. Ele está chamando o seu povo para fora de seus projetos de Babel. Ele está nos chamando para um novo Pentecostes. Uma unidade não baseada em uma língua comum ou em uma estratégia humana, mas em um coração quebrantado e uma paixão pelo nome de Jesus.
Deus vai confundir os projetos dos orgulhosos, mas vai capacitar e unir os humildes para a colheita final. A lição de Babel é um presente da misericórdia de Deus. Ele nos ama demais para nos deixar ter sucesso em projetos que nos destruiriam. Escolha hoje construir sua vida, sua família e seus sonhos, não sobre os tijolos do orgulho humano, mas sobre a rocha que é Cristo. Escolha a unidade de Pentecostes, não a unidade de Babel. Se esta mensagem te deu discernimento para a sua jornada, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. A cada vídeo, buscamos entregar ferramentas do céu para suas batalhas na terra. Não perca a revelação impactante de amanhã. Senhor, como o salmista orou, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Revela qualquer torre de orgulho que estejamos construindo e nos conduza pelo caminho eterno, o caminho da humildade e da dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. Esta mensagem pode ser a intervenção divina que alguém que você conhece precisa. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas ou em seus grupos e comente abaixo. #Pentecostes não Babel para declarar sua escolha de construir para a glória de Deus. Porque toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 1 a 6.